chamo Débora Pelec e hoje estamos no município de Santa Terezinha do Progresso para entrevistar pessoas que saíram do seu país de origem por condições de vidas melhores. Então venha conosco nesse jornal acompanhar. Venha que está imperdível. Com você, Rafael Tibola, explicando o que é imigração. Boa tarde a todos. Então hoje eu vou falar um pouco sobre a política para a migração no Brasil. Principais normas e a estrutura legal. No dia 8 de outubro de 2025, o governo federal instituiu a Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia, PNMRA, por meio do decreto número 12.657 de 2025. Isso formaliza um marco estratégico para acolher, proteger e integrar migrantes, refugiados e pessoas apatriadas no país. A PNMRA busca consolidar a migração como tema de Estado, promovendo cooperação entre União de Estados, municípios e organizações da sociedade civil, com metas e indicadores claros. Objetivos da política migratória atual. A política do Brasil para a migração e refúgio tenta equilibrar duas ideias centrais: acolhida e proteção. Reconhece os migrantes, refugiados e apátridas como parte da sociedade, com direito à dignidade, inclusão, acesso a serviços públicos como saúde, educação, assistência, combate à discriminação e a garantia de direitos humanos. Integração social e econômica. A PNMRA, as leis associadas visam apoiar integração local, promover trabalho decente, inclusão no mercado de trabalho, revalidação de diplomas e inserção social dos migrantes. Gestão organizada e humana dos fluxos migratórios. Com registro nos processos de entrada, saída e permanência, rastreamento de dados e regularização de vistos de diferentes naturezas, visitantes, temporário, humanitário, trabalho, refúgio, etc. Recentes mudanças de 2025 e o enfoque do país. Com a adoção da PNMRA, o Brasil, em 2025, reitera o compromisso mais estruturado com a migração, com a política pública de direitos humanos e integração social. Entre os novos pilares, inclusão plena de migrantes e refugiados no acesso a serviços públicos e programas sociais. Foco na integração local, moradia, trabalho, educação, participação comunitária, estrutura institucional, criação de conselhos, fóruns e a participação social entre a União, Estados e municípios para garantir governança, democracia e proteção dos imigrantes. Desafios, controvérsias e limitações. Apesar dos avanços legislativos e institucionais, a migração no Brasil ainda enfrenta desafios concretos. A simples existência da lei política não garante que todos os migrantes vivam sem vulnerabilidade. Há dificuldades em implementação, burocracia, demora para regularização, barreira de acesso a serviços, trabalho e a revalidação de diplomas. A desigualdade social e econômica pode limitar a efetiva integração, especialmente para migrantes de países mais pobres ou situação de vulnerabilidade. A questão do trânsito, refúgio de imigrantes massivas, econômicas ou forçadas, continua sensível. O país precisa conciliar soberania, controle de fronteiras e obrigações internacionais de acolhimento e direitos humanos. Então, como podemos ver nas informações, o Brasil tem uma série de leis que, digamos assim, bem mais fácil de entrar como os outros países. Pegamos, por exemplo, aqui no nosso município tem bastante os venezuelanos. Como eles vêm de um país mais pobre, aqui no nosso município mesmo, eles são bastante discriminados. As leis lá e as culturas são outras. Então eles vêm, como posso dizer, com costumes e temas diferentes, né? Que nem aqui eles vêm de lá, se eles tiverem carteira lá, aqui eles têm que fazer outra, porque as leis de trânsito são diferentes. Por exemplo, as festas, as músicas deles também. Isso gera muita discriminação e racismo. E daí, tipo assim, desde conseguir emprego, né?
Eles correm muito, a maioria que hoje está na Aurora, né? Que nem nosso município aqui não se vê venezuelano trabalhando. E essas grandes empresas, na verdade, que eles precisam de muitos funcionários e dão chance para os venezuelanos. Então agora veremos um pouco da trajetória de vida de Genuir dos Santos, entrevistado pela jornalista Janaína. Então venham com nós conferir essa entrevista que está imperdível. Meu nome é Genuir dos Santos, tenho 50 anos, moro em Santa Teresa do Progresso, no interior da linha Fantina. Nasci na Zona Alta, me criei trabalhando com meu pai, na agricultura sempre. Com meus 22 anos de idade eu fui para caçador, daí trabalhei na plantação de tomate, tem 3 anos, foi lá. E daí voltei para Santa Terezinha de volta, daí me casei. Me casei com 25 anos e sou casado, tenho 3 filhos. Agora do 2013 comecei a trabalhar de empregado, mas sempre fiquei na agricultura, sempre estava trabalhando de empregado, mas trabalhando na agricultura também até hoje. E trabalhei na Aurora, alimentos, trabalhei na Piracanjuba, trabalhei no laticínio, Santa Terezinha, trabalhei na fábrica de bloco, do Hélio Queto, trabalhei agora na Aurora, estou trabalhando de novo na Aurora Alimentos e continuo na agricultura também, trabalho de empregado e trabalho na agricultura. Então vamos falar para a juventude de hoje, eu que já sou mais velho, estou com 50 anos, e serve de exemplo para a juventude que continue a estudar, porque o estudo é tudo. Então, eu que trabalho fora, que não tenho estudo, eu vejo a falta que o estudo faz. Então, dizer para a juventude que continue estudando. Vemos um pouco de sua trajetória de vida e como ela molda quem ele é hoje. Também veremos um pouco de vida de Nora Janete, entrevistado por Ana Rosa. Então fique com essa entrevista que também está imperdível. Todos, me chamo Ana Rosa Lidur. No dia de hoje foi entrevistado uma pessoa aleatória da nossa convivência, para nós sabermos um pouco sobre a trajetória de vida dela, desde o local onde ela nasceu até onde ela convive hoje, as dificuldades que ela passou nesse caminho todo, né? Tudo que aconteceu durante essa trajetória dela. E agora vamos passar para a nossa entrevista. Olá, como é que é o nome da senhora? Janete de Oliveira. Quantos anos que a senhora tem? 48. A senhora poderia nos contar um pouco sobre como foi a trajetória da senhora, porque desde que a senhora veio, da cidade onde a senhora veio, até os dias atrás da senhora, assim? Eu vim para Santa Catarina, eu tinha 5 anos de idade. Morava no Rio Grande, Palmitas. Cheguei com 5 anos. Eu sou a 14ª filha dos meus pais. Eles têm 17 filhos, né? Tive problema para falar até os 7 anos. Por causa de um problema de susto, né? Levei muito tempo para falar. Dali em diante, para cá, né? Nossa convivência foi muito boa, né? Por crescimento, por causa de bastante filhos, né? Pouco recurso, mas estamos aí, né? Forte. E fui casada 3 vezes, né? É o meu terceiro marido, esse que eu estou hoje, pai da Ana Rosa. E tenho 2 filhos que são meus, né? Que os pais deles nos abandonaram. Bom, eu trabalhava de dia para dar de comer para eles de noite, né? Tive dificuldade para criar tudo. Meus pais me ajudaram, né? E hoje eles estão casados. Eu tenho uma neta, coisa mais linda. E vamos seguindo em frente, né? Foi sofrido. Minha vida foi sofrida. Né? Meus maridos me trocaram. Mas isso não tem, assim, importância, né? Por causa que lutei, venci. Meus filhos são fortes.
Hoje tenho a minha mais pequena só comigo. Os outros 3 casaram. Estou com meu marido até hoje. Sou casada há 22 anos. Vai completar 22 anos. Trabalho na Aurora. Tive um probleminha, né? De saúde. Mas já estou recuperando. E vamos seguindo em frente, né? Cada vez fica mais puxado. Porque as coisas tudo mais caras. E vamos Tá. andando, né? Na infância da senhora, qual que foi um dos maiores problemas que a senhora teve por conta de serem muitos irmãos e a família ser grande, sim? Qual que foi um dos maiores problemas que vocês tiveram? Ó, o maior problema foi com meu pai. Ele trabalhava na cooperativa, né, em Chapecó. Ele era carregador, né, ele carregava caminhão. Caiu uma bolsa de milho, ele quebrou a perna. Ele teve 20 pontos na perna, né? Então, nós dependia só dele. Nós éramos todos pequenininhos. O mais velho tinha 14 anos. Daí a dificuldade era essa, nós tínhamos que pagar aluguel, né? Eles pagavam aluguel, tinham que fazer o rancho, né? Tudo aquelas crianças pequenas. Ninguém trabalhava fora, só o ganho dele. Naquela época ele não conseguia nada pelo INSS, né? Então, fazia assim, minha mãe vendia, fazia pão, daí o pessoal comprava, né, para ajudar, né? Para ajudar, comprava os pão que ela fazia. A minha irmã, às vezes em quando, chamava ela para fazer uma faxina, né? E assim foi vendo até ele se recuperar. Ele ficou 2 anos na cama. 2 anos por causa eles queriam amputar a perna dele, porque ele estava com os pontos, 20 pontos na perna, estava com gesso e aí inflamou tudo. E eles queriam cortar a perna dele, porque a perna dele já estava, bem dizer, sem vida. Daí tinha que ter todos os filhos para assinar, para ele poder amputar a perna dele. Os meus irmãos mais velhos, né, que tinham um de 14, outro de 13, eles não aceitaram. A minha mãe também não aceitou cortar a perna dele. E ele melhorou. E fomos vivendo. Ele era guarda, foi guarda por bons anos. Né? E é isso aí, né? A senhora contou que a senhora veio, né, morar pra cá, onde a senhora mora hoje em dia. E quando a senhora veio pra cá, qual que foi uma das maiores dificuldades que a senhora teve por conta de ser um lugar novo, um lugar diferente, tudo novo, diferente, né? Que a senhora veio com as 2 crianças pequenas pra cá, qual foi a dificuldade que a senhora teve quando veio? A minha dificuldade foi que a minha sogra não me aceitava. Ela não me aceitava porque eu já tinha 2 crianças, né? E ela eu acho que ela pensou que eu ia tirar o filho dela, assim, porque ele que trazia dinheiro para casa, né? Daí de novo ele trabalhou fora. Ela nunca, não se acertava. E foi indo, no passar dos anos, nós já estávamos começando a se entender que veio a doença e ela caiu de cama até que faleceu. O que a senhora pode nos contar? Qual que foi a maior lição de vida que a senhora aprendeu com tudo isso que a senhora passou desde a sua infância até os dias atuais, com tudo que a senhora passou, todos os problemas que teve, com tudo que aconteceu? O que a senhora pode nos deixar de ensinamento, assim? Não desista. Se te passaram a rasteira, não desista. Levanta, porque Deus é forte. Deus é tudo. Se você vai pensar que por causa de uma dificuldade, você vai deixar te bater, te derrubar? Não. Pensa. Não, tenho que levantar e seguir em frente. Eu pensava nos meus filhos, né? E aguentei. Então tá bom, muito obrigada, Ana Janete, por ter vindo falar comigo um pouco. Eu agradeço muito a senhora, muito obrigada por ter contado as suas vivências e tudo, tá bom? De nada. Então, foi isso. Acabou por aqui. Boa noite a todos que estão presentes. Bom, hoje podemos ver que, apesar de sua jornada sofrida, criou seus filhos com amor e dignidade, que Dona Janete exerceu um papel de mãe, assim como o papel de pai,
nunca deixando faltar nada em casa e mostrando que, mesmo às dificuldades, a mãe guerreira que ela é. Também podemos notar que todas as pessoas que tiveram uma vida sofrida batalharam para sobreviver e viveram com o básico em suas casas, mas mesmo assim não desistiram da sua jornada e batalharam até nos dias atuais, mas com dedicações de vida melhores que as do passado. E essas histórias mostram que mesmo diante das maiores dificuldades, a esperança e a perseverança podem transformar vidas. Cada desafio superado é uma prova de que as forças interior é maior do que qualquer obstáculo. Assim como Dona Janete, Jair Telequim também foi entrevistado. Para sabermos um pouco mais de como foi sua trajetória de vida, venha acompanhar conosco como foi ir para São Paulo. Então, boa tarde, estamos aqui hoje com Jair Antônio Telequim e nós iremos entrevistar ele. Jair, você já saiu de Santa Catarina? Ou foi viajar para algum lugar? No nosso tempo, nós trabalhávamos na roça, daí daqui de Santa Catarina fui morar para São Paulo, trabalhar lá em churrascaria. Você poderia contar um pouco da sua experiência de vida, como sair daqui e ir para lá? Nós fomos para lá, praticamente nós não tinha nada, né? Quando eu fui para lá, a nossa mala de levar as roupas era uma bolsa, praticamente, um saco. Né? E daí fomos para lá para fazer um pé de meia para construir algum futuro para frente, né? Para uma casinha, uma terrinha, né? Para a gente ter uma vivência melhor. Porque aqui não tinha muitos empregos e coisa arada, daí fomos aventurar para lá. E como é que foi a sua experiência lá na churrascaria? Foi muito difícil? Ou como é que é a vida lá? É muito diferente daqui? Lá, praticamente, aqui tu faz um certo horário, né? Trabalha, né? Então o sol é quente. E lá daí as exigências do horário é um pouco diferente, né? A gente estava doente, não estava, tinha que trabalhar, né? Senão era descontado do salário, né? E foi uma experiência legal, assim. O trabalho também era diferente, era mais liviano, né? Mais fácil. É bastante correria, mas bem legal para trabalhar, assim. E você então gostou de ficar para lá ou achou meio complicado? Nossa, eu fiquei 7 anos morando lá, né? Daí a saudade daqui, quem era acostumado no interior, né? Ele sente muita dificuldade lá. Porque desde o trânsito, o agito também, o serviço também, mexer com o fogo, né? Daí dava bastante saudade para voltar, né? E você fez muitos amigos lá? Amigos eram os caras da churrascaria mesmo, que a gente trabalhava, né? E tudo, o povo era maior, né? E desde lá, daí a gente só ia do trabalho para em casa do trabalho, né? Não tinha amizade, era só na churrascaria mesmo. E tu trouxe alguma amizade de lá? Você trouxe alguma amizade para cá? Ou ficou tudo meio lá ainda, os amigos que tu fez? Não, que daí meu tempo lá, hoje eu tô de volta faz 7 anos, né? Hoje a gente encontra com os mesmos parceiros de lá, né? E a gente tem uma amizade muito grande com eles. Bastante tempo que a gente não viu mais eles, né? E na verdade fica aquela amizade sempre, quando tu vê a pessoa, né? Tu sente uma alegria muito grande. Tu tinha me perguntado se tinha feito muita amizade lá, né? Sim. Hoje eu encontrei um pouco tempo atrás com um colega do meu, que nós tínhamos se conhecido para lá, né? E se encontramos aqui na nossa região de volta, que daí foi voltado para cá depois de um tempo. Mas a alegria é bem diferente, é bem estranho, a gente nunca achou que ia rever essa pessoa de volta, né? E o destino traçou de nós se encontrar de volta, né? Então fica aquela alegria muito grande, né? E vocês se conheceram assim, logo que se conheceram de cara assim ou se estranharam? Não, na verdade a pessoa vai mudando, ele engordou um pouco e eu fiquei na mesma praticamente, né? Mas na hora nenhum não conheceu o outro, né? De repente ele me pediu quem que era fulano, né? Daí eu falei, né? Daí ele me disse, tu lembra de mim? Trabalhava naquela época junto, né? O apelido dele até era Cabelo, né? Daí que foi voltando aquela alegria de volta, né? Que foi desconhecido lá. Sim, aquela lembrança, né? Fica aquela lembrança, aquele passado, parece uma máquina do tempo que tu fica viajando, né? Querer encontrar os velhos amigos. Isso é uma alegria muito grande, não tem? Uma experiência enorme, né? Você já encontrou alguma dificuldade ou presenciou alguma indo para São Paulo? A maior dificuldade foi os primeiros que foram para lá, tinha uma dificuldade muito grande. Porque daí não tinha conhecidos, não tinha amigos para lá, né, parentes.
teve gente que dormiu até 2 dias na rodoviária, até que arrumou um lugar para conseguir se aconchegar, né? E até ter um empreguinho também, para ter uma oportunidade maior. E você teve alguma dificuldade ou foi mais tranquilo? Eu já do meu tempo foi um pouquinho mais tranquilo, porque já tinha uns amigos que a gente era acostumado de antes para cá, né? E foram para lá e se deram praticamente bem, já tinha uma moradia, pagando aluguel, né? Mas daí já fomos através deles, né? E o senhor pagou aluguel ou morou junto com seus amigos? Na verdade, todo mundo nós dividia o aluguel, né? Tinha uma casa que nós alugávamos com valor X e daí dividia entre os colegas da gente que nós tinha lá. E todo mundo lá conseguia se acertar bem ou às vezes dava uma desintriga? Não, as intriguinhas volta e meia sempre tinha, né? Isso é normal, né? Uma intriguinha aqui, uma lixinha lá, né? Mas como era todos praticamente conhecidos, né? Então relevava, né? No fim virava em fara, né? Jair, você poderia contar como era a sua vida antes de ir para São Paulo e quando você voltou agora, o que mudou, como era antes e como é agora? Praticamente quando nós saímos, né, a oportunidade para cada emprego era difícil, né, e a roça estava sofrida, daí fomos para São Paulo para trabalhar, porque lá achava que ia entrar mais dinheiro, né, e depois acabei voltando, só que a diferença de lá, os ar é poluído, os rios é poluído, né, tem mais caro, tem mais poluição, as águas lá não são 100%, né, e para cá daí a poluição já não é tanto, já diminuiu bastante, as águas são limpas, puras, a maioria tem poço de vertente, que seria, né, então nessa experiência ali, para cá seria bem melhor, né. Hoje eu estou trabalhando na JJ, né, me empreguei no outro emprego, primeiro voltei de lá, lidava com gado leiteiro, né? Mas daí também abandonei e estou trabalhando na JJ. Hoje eu sou operador de máquinas e eu acho melhor hoje, né? Trabalhar. Então você prefere atualmente como você está colocado do que como era antigamente? Ou você ainda prefere a churrascaria? Hoje, se fosse eu para decidir hoje, eu preferia estar no que eu estou hoje, né? Trabalho no que eu gosto praticamente, né? Estou me dando bem no serviço, né? E churrascaria já é mais corrido, já é mais com o público, né? Então já tem essa dificuldade ali, né? E no público, agora me chamou a atenção, o pessoal era lá muito ignorante ou eles eram mais razoáveis? Depende, que tem uns que nós, tipo, era cliente que vinha para almoçar ou para sair, tinha aqueles que era mais ignorante, né? Já tinha aqueles que tinha mais paciência, né? Que às vezes não saía na hora os pedidos, coisa assim, né? Mas isso é tudo uma experiência nova que a gente está convivendo hoje, né? Então as pessoas daqui são mais gentis, né? São mais educadas e lá não existe esse tipo de educação, né? É tipo cada um para si e o resto, né? Para eles parece que não tem valor, né? Você poderia falar alguma frase para os jovens de hoje, o que eles deveriam fazer nas suas vidas, ou uma frase para eles levar para as suas vidas, na verdade? O conselho que eu ia dar é o seguinte, né? Da nossa tempo, da nossa geração, não tinha internet, não tinha ajuda praticamente nenhuma, né? Telefone celular, quem tinha, mas era rarinho, né? Nós tínhamos que andar muito longe para ir no celular, né? Praticamente hoje tem tudo, né? Então aproveite esse momento, né? Desde para estudar, né? Aproveite essa oportunidade, estudam, né? Para valer a pena, que do nosso tempo era bem sofrido, né? Hoje a tecnologia está grande, está avançada, né? E é bem mais fácil para ter as coisas, assim. Os jovens têm que saber como usar essa tecnologia para o bem, né? Porque se tu vai pensando na tecnologia hoje, é uma arma que está apontada para você, né? Então aproveitem ela da forma correta, né? Estudam, tiram o valor dela, né? Não se perder nas coisas que na verdade seriam como é que eu vou dizer, um vício da pessoa, né? Isso que eu aconselharia para a turmada de hoje em dia, né? Não seguir caminhos errados, né? E aproveitar a chance que a vida está oferecendo, né? Então, muito obrigada, Jair, por participar da entrevista. Fico muito grata. Isso, meu muito obrigado também. E a hora que precisar, me chama. Bom, e esse foi o jornal de hoje. Agradecemos a sua companhia e atenção. Desejamos a todos uma excelente noite e até a próxima edição. Boa semana e fiquem bem.
Eles me agarraram em 3, 4, me tiraram a cueca, tiraram tudo. Mas daí não tinha, era só o macho que tinha lá, né? Mas por fiasqueira eles fizeram isso, né? Mas na churrascaria. É, na churrascaria. Mas tu não falou uma vez que eles pelavam toda vez os primeiros funcionários? Não, mas eu fui Os um novos? É, os novatos, é. Por isso eu digo, ó gente, vamos falar coisa assim, né? Não precisa colocar nada lá. Mas se tu analisar hoje, se tu fosse que nem aquela vez, dava briga direto, porque turmada pegava em 3, 4, mais que tu brigava ou queria dizer que não, era tempo perdido, então levava graça, levava fara, participava, eles te pelavam do mesmo jeito e viravam em fara, né? E tu ajudou a pelar alguém ou não? Não, eu não. Mas é que nem ali na academia.